Alguns dizem que uma boa receita é juntar os melhores ingredientes e pronto. Outros dizem que é só seguir a receita que o resultado é certeiro. Para nós, a receita não é um guia ou um passo a passo. Não depende da quantidade de água, ou da quantidade de farinha, ou das gramas de sal. A melhor receita é ser dedicado para buscar sempre o melhor. É o respeito por tudo que foi construído. E ter a honra de poder fazer parte de uma história centenária. Meu nome é Gabriel Carilo Fernandes, padeiro. Sou Guilherme Carilo Fernandes, eu sou padeiro. Conheçam a nossa história. Conheçam a história da padaria Carilo. Eu sou sucessor, herdeiro do seu Pascoal, meu avô, e do meu bisavô, Rafael Carilo. Nós fazemos pães italianos aqui no bairro da Moca há mais de 100 anos. O processo, quem passou para nós foi o nosso avô, né, que aprendeu com o pai dele, nosso bisavô Rafael Carilo, que trouxe esse processo lá de Nápoles, da Itália. E nosso avô foi um dos filhos que continuou. Esse processo de modelagem dos pães foi muito louco, porque meu avô ele não deixava de jeito nenhum eu pôr a mão na massa, ele tinha muitos ciúmes. Então eu só era um ajudante, só podia arrumar o pão no pano ali onde ele descansava. Ele não deixava eu modelar nenhum, porque ele não gostava que nenhum pão ficasse imperfeito, tinham que ficar todos perfeitos. Depois que meu avô começou a ficar doente por causa do pulmão, acho que por causa da fumaça, da farinha, ele acabou precisando cada vez mais de mim. E aí eu fui ficando como se fosse o braço direito dele. E ele me ensinou todos os macetes e os detalhes para que a gente pudesse continuar o negócio. Ele foi me soltando aos poucos. E foi impressionante, porque conforme ele foi me soltando, o último parte que eu precisava para anotar, para poder ter todos os detalhes de todo o processo da produção anotado, foi o último dia que ele veio trabalhar. Sim, meu avô era uma figura, ele trabalhava sem camiseta, no verão, a gente ficava de bermuda, chinelo, a gente punha o braço direto na massa, assim, e enrolava, e era o modelo dele. E uma das coisas que eu sempre quis é que a gente pudesse fazer o pão sempre na frente do cliente. A gente inventou de enrolar um plástico filme no braço para proteger, para não cair o pelinho do braço no pão. Então, quando eu bati a primeira massa, eu fiz as entregas e aí eu peguei um pão que sobrou daquele dia e fui levar o dinheiro das vendas para ele e levei o pão. Ele estava na cama, na casa da minha avó, e aí eu falei: ó, avô, esse foi o pão que eu fiz, o que você achou? Ele ficou muito feliz, ele falou: pô, tem futuro. Ele falou: pô, que legal. Aí todos os dias eu fazia o pão, fazia as entregas, levava o dinheiro para ele e levava um pão para ele ver. Que a freguesia, desde que meu avô era vivo, ele passou pra gente a rota. São fregueses italianos, são moradores daqui da região, que vieram com ele nessa época da guerra, lá atrás, que vieram aqui pro Brasil. Então ele atendia, né, esse pessoal de charrete e formou uma clientela fiel. Cada um tem o seu jeitinho de receber, o tipo de pão que quer, a quantidade, até a forma de pagamento. Eles têm até alguns que vão marcando na caderneta como antigamente. São clientes que foram herdados de geração em geração de famílias, porque os clientes que a gente entrega hoje o pão, o avô deles já pegava. Então tem uma parada de muito amor, de lembrar do antepassado. A padaria, na época do nosso avô, ela só vendia pão, farinha de rosca e torrada, que era o que dava para fazer depois com o que sobrava dos pães. A gente só fazia linguiça, torresmo e de queijo. Hoje a gente já faz mais de 10 sabores de recheados. Então a gente tem o pão filão, que é o pão italiano tradicional, a baguete, os redondos, que eram conhecidos como panhotas, tem o pequeno, tem o grande. E
De lá pra cá a gente acabou montando uma pequena mercearia na frente da cozinha e compactou a cozinha pro fundo e a gente começou a incrementar com novos produtos que acompanham o pão. A gente pegou um prédio novo do lado, a gente montou uma cafeteria que a gente chama, uma cafeteria-restaurante, a gente chama de Taberna. Lá a gente tem um cardápio italiano. Eu creio que o grande toque do chefe que a gente tem que dar, não só no pão, no alimento, no nosso trabalho, mas sim na nossa vida, é você colocar toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu conhecimento, todo o seu saber para poder fazer o seu melhor. Porque a gente precisa, dentro da gastronomia, dentro da panificação, se atentar sempre aos detalhes. E é os detalhes que fazem a diferença. A satisfação você vê no resultado dos clientes, né? Dos elogios, o pessoal quando comenta, quando agradece. Se meu avô viesse aqui hoje e visse o trabalho que a gente está fazendo, acredito que ele ia se impactar muito. Eu queria poder trazer ele para a padaria para ver como que ela está hoje, né? O andamento dela. Eu queria ver como ele ia se sentir. Mas no fundo, ele ia ficar muito feliz, porque ele ia ver que continuou aquilo que ele falou lá atrás, que ele estava feliz de ver que a padaria ia continuar.